Olá! Hoje a gente vai mergulhar na casa de máquinas da nossa democracia, a Câmara dos Deputados. A gente sabe que lá se votam as leis, mas o que acontece quando a lei precisa ser aplicada a um dos próprios deputados? E do outro lado, como é que uma pessoa comum, sabe, sem mandato, consegue fazer sua voz ser ouvida lá dentro? É uma dinâmica fascinante, né? E para entender isso, a gente vai direto na fonte. Vamos analisar o manual de instruções da própria Câmara, o regimento interno dela, especificamente entre os artigos 249 e 261. Ah, o famoso regimento interno? Exatamente. Esses artigos são tipo o código-fonte que rege duas situações bem extremas. Primeiro, como a Câmara lida com um de seus membros acusado de um crime. E segundo, como ela abre as portas para a participação direta de qualquer cidadão. Perfeito. Então, a nossa missão hoje é justamente entender essa tensão que existe aí. De um lado, a gente tem talvez uma blindagem do poder e do outro a pressão da sociedade. Como essas duas forças se equilibram na prática? Bora fuçar nessas regras para entender como a coisa funciona de verdade. Ok, vamos começar pelo cenário mais espinhoso, eu diria. Um deputado federal é acusado de um crime comum. Algo que não tem a ver com a atividade parlamentar dele. O processo não começa do jeito normal para todo mundo, né? O artigo 249 já mostra que o jogo é bem diferente. Completamente diferente. O Supremo Tribunal Federal, o STF, que é a única corte que pode julgar deputados federais por crimes comuns, ele não pode, assim, simplesmente abrir um processo. Ele precisa antes pedir licença à Câmara. Pedir licença. Exato. E não é um bilhetinho, é um pedido formal com a cópia integral dos autos. Isso já nos diz muita coisa. Tá, e o que isso nos diz? À primeira vista, parece uma camada extra de burocracia. Mas qual é a lógica por trás disso? A lógica é a manifestação mais clara da separação de poderes. O que está em jogo ali não é só um indivíduo, sabe? É o mandato que ele representa. Um mandato que foi concedido pelo voto popular. A ideia é criar um filtro, uma proteção, para que o judiciário não seja usado como uma arma política para, sei lá, paralisar ou perseguir parlamentares com acusações frágeis. Entendi. É uma salvaguarda, então? É, uma tentativa de equilibrar dois pratos muito delicados. O princípio de que ninguém está acima da lei e, ao mesmo tempo, a necessidade de proteger a instituição parlamentar. Faz sentido. Mas e se a coisa for mais grave e urgente? Digamos uma prisão em flagrante por um crime inafiançável. Sei lá, um caso grave de corrupção, por exemplo. Aí não tem como esperar, certo? Certo. A Constituição prevê essa exceção, mas é aqui que fica ainda mais interessante na minha opinião. O artigo 250 do regimento diz que os autos da prisão devem ser enviados à Câmara em no máximo 24 horas. Ok, 24 horas é um prazo bem curto. E a primeira decisão sobre a prisão não é de um juiz, é da própria Câmara. Espera aí, como assim? Quer dizer que a própria Câmara, e não o Judiciário, decide se um dos seus membros, pego em flagrante, continua preso ou não? Isso parece muito contraintuitivo. Exatamente. E essas 24 horas não são só um prazo no papel, são um relógio político de altíssima pressão. Os autos chegam e vão direto para a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. A CCJ, a comissão mais poderosa da casa, né? Exato. Podemos pensar nela como a grande guardiã das regras do jogo na Câmara. Segundo o artigo 251, essa comissão tem outras 24 horas para dar um parecer, ou mantém a prisão ou relaxa a prisão. E o deputado preso tem o direito de se defender ali pessoalmente ou por advogado. Nossa, eu imagino a cena. A notícia explode na mídia e nos bastidores a CCJ tá numa corrida contra o tempo para decidir o destino de um colega. E depois desse parecer da comissão, o que acontece? Vai direto para o plenário. Vai direto para o plenário. O parecer é apenas uma recomendação. A decisão final é de todos os 513 deputados. A votação é secreta e é preciso a maioria absoluta dos votos para decidir. Então, sim, no fim do dia, são os pares do deputado que decidem se ele continua preso ou não. É um drama político em tempo real, tudo previsto nessas linhas do regimento. Isso é muito poderoso. Mas vamos ser diretas aqui.
Essa proteção toda não corre o risco de ser vista pelo público como um escudo de impunidade, tipo um clube do compadrio onde os políticos se protegem? Essa é a crítica mais comum e é uma preocupação legítima. A linha entre proteger o mandato e criar impunidade é muito, muito tênue. O argumento constitucional é que a decisão não é sobre absolver o colega do crime, mas sim sobre permitir que ele responda ao processo em liberdade para continuar exercendo o mandato. A autorização para o processo criminal em si, essa é outra etapa, que vem depois. Certo, então, superada a questão da prisão, que é o mais urgente, ainda falta autorização para o processo correr. Como isso se desenrola? O rito é bem definido. Recebida a solicitação do STF, o deputado acusado tem um prazo de 15 sessões da Câmara para apresentar sua defesa por escrito, de novo, na CCJ. A comissão, então, tem 10 sessões para analisar o caso, pode ouvir testemunhas e, ao final, emite um parecer. Sim, autorizamos o processo ou não, não autorizamos. E, de novo, a decisão final é do plenário, imagino. Exatamente. O parecer da CCJ é lido em plenário, é publicado, e só então a matéria vai para a votação de todos os deputados. E, mais uma vez, a decisão de autorizar ou não a abertura do processo exige o voto secreto da maioria dos membros da Casa. É uma decisão coletiva, de uma responsabilidade política imensa. Uau! Ok, então, essa é a engrenagem interna, as regras para quando o problema está dentro de casa. É um sistema complexo, cheio de freios e contrapesos, mas e a pressão que vem de fora? Como é que a voz do cidadão comum consegue furar essa bolha e ser ouvida? É aí que a gente entra na segunda parte da nossa análise, que é igualmente importante. O regimento prevê canais formais para isso. O artigo 253 é a porta de entrada. Ele diz que qualquer pessoa, física ou jurídica, pode apresentar petições, reclamações ou representações. Na prática, o que isso significa? É tipo um reclame aqui do serviço público, só que dentro do Congresso? É uma boa analogia. É um canal formal de fiscalização. E o artigo 254 mostra que não é complicado, basta que seja por escrito, com a identificação e assinatura do autor. Essa petição é recebida pela mesa diretora, que é como um conselho de administração da Câmara, e é encaminhada para a comissão que cuida daquele assunto. E essa comissão tem 30 sessões para dar uma resposta. Certo. Então, digamos, eu, como cidadã, envio uma reclamação sobre um problema ambiental na minha cidade. A petição vai para a Comissão de Meio Ambiente, mas o que pode sair daí? A minha carta pode realmente virar alguma coisa ou só vai parar em uma gaveta? Ela pode sim virar alguma coisa. O artigo 257 é bem claro sobre os possíveis resultados. A comissão pode concluir, a partir da sua petição, que é preciso criar uma nova lei para resolver aquele problema. E a própria comissão pode propor o projeto de lei. Sério? A comissão pode criar um projeto a partir da minha reclamação? Sim. Ou pode decidir por outras medidas, como, sei lá, convocar uma autoridade para dar explicações, iniciar uma fiscalização mais a fundo. E se a comissão simplesmente sentar em cima do processo, o artigo 258 permite que o autor recorra à mesa diretora para que o assunto seja reavaliado. Não é um beco sem saída. Isso é bem interessante. É um mecanismo de influência direta, ainda que pouco conhecido, eu acho. Mas vamos falar da forma mais poderosa de participação, aquela que todo mundo já ouviu falar, mas pouca gente sabe como funciona de verdade. A iniciativa popular. É aqui que o jogo vira e os cidadãos podem de fato propor uma lei. Exatamente, os artigos 259 e 260 tratam disso. Um projeto de iniciativa popular, para chegar na Câmara, precisa cumprir os requisitos da Constituição, né? Assinaturas de pelo menos 1% do eleitorado nacional, distribuído por pelo menos 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. É um número bem grande de assinaturas, mas a gente tem exemplos de que isso funciona na vida real. Temos o exemplo mais famoso de todos, a Lei da Ficha Limpa. Ela não nasceu na cabeça de um deputado. Ela nasceu de um movimento da sociedade civil que coletou mais de 1.600.000 assinaturas e levou o projeto ao Congresso. É a prova mais contundente de que esse mecanismo, embora seja difícil de acionar, tem um poder imenso. É verdade. A ficha limpa é um marco. E aqui vem a parte que, para mim, é a mais incrível de todo esse processo, que está no artigo 260.
É verdade mesmo que um cidadão comum, um dos que assinou o projeto, pode subir na tribuna da Câmara para defender a proposta? Sim, é verdade. E é um dos momentos mais simbólicos da nossa democracia, sem dúvida. O regimento prevê que um dos signatários do projeto pode usar a tribuna para defendê-lo perante a chamada Comissão Geral. E o que é essa Comissão Geral? A Comissão Geral é o próprio plenário, com todos os deputados reunidos, mas funcionando num formato de debate, para discutir um tema específico. Isso é fantástico. Quer dizer, imagina a cena. Um cidadão representando milhões de outros no mesmo espaço de fala de um deputado eleito, debatendo de igual para igual a sua proposta de lei. É a democracia representativa e a democracia direta se encontrando no mesmo lugar. É a materialização da ideia de que o poder emana do povo, né? E para garantir que toda essa engrenagem complexa funcione, desde a análise da prisão de um deputado até a defesa de um projeto popular na tribuna, a gente tem o artigo 261. Ele basicamente diz que a mesa diretora precisa organizar os serviços administrativos da Câmara para dar suporte a tudo isso. É o artigo que cuida da infraestrutura, sabe? É o encanamento que faz a água da democracia correr. Com duas faces. De um lado, um sistema com regras muito rígidas para se autopoliciar, buscando um equilíbrio bem difícil entre a justiça e a proteção do mandato popular. Exato. E do outro lado, portas e janelas institucionais, como as petições e a iniciativa popular, que permitem que a sociedade não seja apenas uma espectadora, mas uma participante ativa no processo legislativo. Esses artigos não são só burocracia, eles são a arquitetura que define a relação entre o poder e o cidadão. Exatamente. Não são apenas regras, são a infraestrutura da democracia em ação. Mostram como o poder fiscaliza a si mesmo e, ao mesmo tempo, como ele deve se manter permeável à participação e ao controle social, que, afinal, são a base da sua legitimidade. Sim, e essa permeabilidade é fundamental. Sem ela, o legislativo se torna um castelo isolado. Com ela, ele se aproxima da sua vocação original de ser, de fato, a casa do povo. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Por um lado, pensando nesses mecanismos de proteção. Como esse equilíbrio delicado entre imunidade parlamentar e responsabilidade criminal afeta a confiança que o público tem nas instituições? Será que a balança pende mais para a proteção ou para a justiça, na prática? E no que diz respeito à participação? Mesmo com um exemplo poderoso como a Lei da Ficha Limpa, quais são os verdadeiros desafios para que uma proposta que nasce na sociedade consiga não só chegar ao Congresso, mas navegar por todas as comissões, pressões e interesses até se transformar de fato em lei? Fica aí a provocação para a gente pensar.